Olá, queridos. Continuando sobre as características do romantismo, em que o livro Senhora de José de Alencar foi escrito justamente no período do romantismo, né? Enriquecendo-se à medida que se expandia, o romantismo acabou adquirindo características muito variadas, mas seu ponto básico era a abolição de regras e modelos, sustentando que a criação artística deveria nascer da parte mais sensível e pura do ser humano. No mundo dos sentimentos, o artista romântico passou a considerar o eu como o centro do universo, gerando assim uma das características básicas desse estilo da época, o individualismo. Por serem individualistas, os artistas românticos propunham a supremacia dos sentimentos e das emoções sobre a razão. Por isso, as obras típicas desse movimento são tão exaltadas, tão cheias de paixões. Quando seus dramas e conflitos adquirem grande intensidade, o romântico costuma fugir para o seio da natureza, vista por ele como refúgio acolhedor para o ser romântico, para o ser humano atormentado. Daí a sua preferência pelos ambientes solitários e noturnos, considerados mais propícios aos desabafos sentimentais. O nacionalismo é outra característica marcante do movimento romântico. Nos escritores europeus, ele manifestou-se muitas vezes na abordagem de temas históricos que privilegiavam a Idade Média, tida como fonte das tradições populares e época de formação do caráter nacional. A ânsia de liberdade absoluta, o profundo individualismo, a expressão plena de sentimentos e emoções, o culto da natureza, o nacionalismo apaixonado são as características básicas do romantismo. E aí vem o jornalismo, certo? E o romantismo. A difusão cada vez maior do jornalismo e a ascensão da classe burguesa na maioria dos países europeus propiciaram a formação de um grande e novo público que passou a buscar na literatura a representação de situações que lhe fossem familiares. Os jornais acostumaram os leitores às histórias sentimentais e de suspense, os folhetins, que geralmente eram publicados em capítulos. Muitos escritores passaram a colaborar em revistas e periódicos, profissionalizando-se. A literatura começava, enfim, a se popularizar. O romantismo do Brasil foi de 1836 a 1881. O movimento romântico desenvolveu-se aqui no Brasil durante o século XIX, constituindo o período de verdadeiro nascimento da nossa literatura, pois nele a poesia enriqueceu-se admiravelmente. Criaram-se o romance e o teatro nacionais, e formou-se um razoável público leitor. A transferência de Dom João VI com toda a sua família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi essencial para o desenvolvimento cultural brasileiro. Nos anos em que aqui esteve, de 1808 a 1821, Dom João VI tomou algumas iniciativas importantes, como as reformas do ensino, a criação de escolas superiores, a permissão para a periódica e a atividade editorial, a instalação de bibliotecas públicas e etc. Envolvida pelo clima de independência de 1822, a literatura romântica sempre expressou sua ligação com a política e, ao lado da euforia da liberdade e do desejo de construção de uma pátria brasileira, surgiu também a vontade de criar uma literatura autenticamente nacional, uma busca da brasilidade, fosse na temática, fosse na linguagem usada pelos românticos, que abandonaram aos poucos o tom lusitano em favor de um estilo mais próximo da fala brasileira. Dedicadamente falando, o romantismo brasileiro teve início em 1836, quando foi publicado o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, encerrando-se em 1881, quando foram lançados os primeiros livros realistas. Tendência do romance romântico. O nosso romance romântico, de acordo com o tema fundamental que aborda, pode ser classificado em urbano, sertanejo ou regionalista, histórico e indianista. O romance urbano desenvolve temas ligados à vida social, principalmente a do Rio de Janeiro. A variedade de tipos
os problemas sociais e morais decorrentes do desenvolvimento da cidade, tudo serviu de fonte para os nossos escritores. Destacam-se os romances Senhora, Lucila, de José de Alencar, A Moreninha, O Moço Loiro, de Joaquim Manuel de Macedo, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Então, a atração pelo pitoresco e o desejar de explorar e investigar o Brasil no interior fizeram o autor romântico se interessar pela vida e hábitos das populações que viviam distantes nas cidades. Abriram-se assim o campo fecundo do romance sertanejo ou regionalista, que até hoje continua a fornecer matéria à nossa literatura, destacando-se o sertanejo, o gaúcho, O Troco do Ipê, de José de Alencar, Inocência de Taunay, A Escravizaura, o Seminarista, de Bernardo Guimarães. O romance histórico foi um dos principais meios encontrados pelos românticos para reinterpretação nacionalista de fatos e personagens de nossa história, como valorização, a idealização de nosso passado. Destacam-se o Guarani, as Minas de Prata e a Guerra dos Mascates, de José de Alencar. Lendas e romances, histórias e tradições da província de Minas Gerais, de Bernardo Guimarães. E o Mulato e Lourenço, de Franklin Távora. Ainda na perspectiva de valorização de nossas origens, surge o romance indianista, tendo encontrado sua melhor realização nas obras de José de Alencar, que idealizou a figura do índio, exaltando-lhe a nobreza e a valentia de Ubirajara, Iracema e o Guarani. Então vem aí o cronograma dos principais romances românticos. Em 1844 teve A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Em 1845, O Moço Loiro, de Joaquim Manuel de Macedo também. Em 1852, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Então, em 1856, 5 Minutos, de José de Alencar. 1857, O Guarani, de José de Alencar. Em 1862, Lucila, também de José de Alencar. Em 1865, Iracema, de José de Alencar. Agora, em 1872, Inocência de Taunay, o Seminarista, de Bernardo Guimarães. Em 1874, o Birajara, de José de Alencar. Em 1875, O Nosso, Senhora, de José de Alencar. O Sertanejo, de José de Alencar, A Escravizaura, de Bernardo Guimarães. Em 1876, A Cabeleira, de Franklin Távora. Em 1878, O Matuto, também de Franklin Távora. A prosa literária brasileira começa no romantismo, com o gradual desenvolvimento de algumas cidades, sobretudo do Rio de Janeiro. A cidade da corte formou-se em um público leitor composto basicamente de jovens da classe jovem rica, cujo ócio permitia a leitura de romances e folhetins. Esse público buscava na literatura apenas distração, torcia por seus heróis, sofria com as heroínas e tão logo chegava ao final, fechava o livro e o esquecia, esperando o próximo que lhe ofereceria praticamente as mesmas emoções. O público de hoje substitui os romances e folhetins pelas telenovelas, mas ainda continua em busca de distração, passando o tempo a tecer e a chorar por seus heróis. E aí vem todo o quadro cronológico dos movimentos literários no Brasil. Em 1500 houve o quê? A literatura informativa, né? A descoberta do Brasil. Em 1601 começou o Barroco, com a publicação do poema Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira. Em 1768, o Arcadismo, publicação do livro Obras, que reúne poesias de Cláudio Manuel da Costa. Em 1836, o Romantismo, publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, escrito por Gonçalves de Magalhães. E aí vem o Realismo, Naturalismo e Parnasianismo em 1881, com a publicação dos romances
O Mulato, de Luiz de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, com o simbolismo, em 1893, houve a publicação dos livros Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. O pré-modernismo, em 1902, com a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. E o modernismo, em 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Então, José de Alencar tem alguns fatos bibliográficos, sobre José de Alencar. A 1829, a 1º de março, segundo a certidão de idade, nasce em Messejana do Ceará José Martiniano de Alencar, filho de José Martiniano de Alencar, que participou ativamente da vida política do Império, e de Ana Josefina de Alencar. A família do escritor, porém, comemorava seu aniversário a 1º de maio, que provavelmente deve ser a data correta do seu nascimento. Em 1846, matricula-se na Faculdade de Direito de São Paulo, funda com colegas do primeiro ano a revista Ensaios Literários. Em 1848, transfere-se para a Faculdade de Direito de Olinda,